Olá, mulheres! Aqui Regina Souza, pastora, mais uma vez aqui compartilhando o início desse devocional, desse tema tão poderoso desse mês. Que você não deixe esse devocional, mas a gente vai fazer um acordo que você vai ouvir esse devocional e você vai se comprometer de compartilhar com 10 mulheres. Por quê? Porque aquilo que a gente recebe da palavra não pode parar na gente, mas tem que transbordar. E assim você completa o ide do Senhor, ide, semeando as sementes que vêm do alto. Amém? Vamos começar orando nesse momento? Você pode aí colocar a mão sobre o seu coração, entronizar o nome daquele que é soberano, daquele que é poderoso. Senhor, nesse momento nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, que os nossos ouvidos estejam destampados para ouvir o que a tua palavra quer ministrar e essa palavra desça ao nosso coração a ponto de nós sermos fortalecidas para continuar praticando essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, que por meio desse devocional o teu Espírito Santo venha com um refrigério, venha com uma direção, venha com uma instrução. Pai, que a gente possa estar totalmente rendidas diante da tua presença. Nós não queremos ficar rendidas diante de outra coisa que não seja a tua presença. Então fala conosco nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. O tema do devocional desse mês é: a mulher que ouve a Deus não se perde em batalhas vazias. Que tema tão poderoso, tão poderoso. Você tem se perdido ou se envolvido em batalhas vazias? Em batalhas que não vão encher você de nada, que não vão contribuir com nada na sua vida? Eu não posso deixar de compartilhar a história dela. Tem tantas coisas que o Senhor fala na palavra de Deus, mas quando a gente olha para 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nós observamos a oração de Ana. Você pode acompanhar junto comigo? Diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dar lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles o Senhor. Julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Que oração forte. E por que essa oração forte? É o que exatamente ela diz aqui. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Eu não sei se você conhece a história de Ana, mas Ana, essa mulher muito amada pelo seu esposo, muito honrada pelo seu esposo, Eucana, ela era estéril, e ela era estéril
porque o Senhor permitiu que ela fosse estéril. E quando você vê a trajetória de Ana, Eucana tinha outro relacionamento com Penina, e Penina poderia ter uma raiz de inveja no seu coração. Por quê? Porque ela não tinha o que Ana tinha. Era como se ela desse muitos frutos ao seu esposo por meio dos filhos, mas ela não tinha aquele amor. A palavra de Deus diz que Eucana amava muito mais a Ana. E imagine Penina, né? Com aquela ira. Eu que dou os benefícios, eu que dou frutos por meio de filhos. Porque filhos são flechas de multiplicação. E como é que ele ama Ana? Pois é, Eucana amava mais a Ana. E Ana era estéril, não conseguia gerar, porque o Senhor havia fechado a sua madre. E olha que interessante, a palavra de Deus fala que Penina perturbou muito Ana. Porque é assim, né, que o inimigo faz na nossa alma, perturbou, zombou, afrontou. E o que é que a gente vê na palavra de Deus? Que em nenhum momento Ana entrou nessa guerra. Em nenhum momento Ana entrou nessa batalha, porque era uma batalha vazia. Por que era uma batalha vazia? Porque Ana não precisava do amor. Ana, a única coisa que Ana queria ter era filhos. E Penina, com toda a afronta, não poderia mudar essa situação no seu Senhor. Então, qualquer batalha com Penina, que não poderia encher Ana, que não poderia fazer Ana crescer, era uma batalha vazia. E mesmo ela sendo afrontada, a palavra de Deus diz que ela ficou angustiada, que a sua alma ficou angustiada. Em nenhum momento ela deixou de louvar, ela deixou de honrar, ela deixou de adorar o Senhor. Por quê? Porque Ana tinha convicção que somente o Senhor poderia fazer da estéril mãe de filhos. Ela tinha convicção disso, que somente o Senhor poderia fazer da estéril mãe de filhos. Então, o que a gente observa? Que Ana, no momento que ela estava sendo afrontada, a palavra sempre coloca ela, que ela chorou, mas que ela foi ao templo. No momento que ela estava sendo afrontada, ela chorava e depois ela ia ao templo adorar. Ela lavava sua alma e depois se levantava em devoção, em adoração e falando: Senhor, eu confio. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode abrir a minha madre. Motivos para entrar na guerra com Penina? Claro que ela tinha, né? Porque Penina ia ali no ego, Penina ia ali na vulnerabilidade de Ana. Ana poderia se levantar e falar: ei, tu tem filhos, mas eu tenho o amor. Tu dá filhos, mas eu tenho o amor todo desse homem, né? Mas em nenhum momento ela fez como Penina fez. E a primeira coisa que a gente observa é que Ana cumpriu um dos sacrifícios que agradam a Deus, que é a benignidade. Ela tinha toda a oportunidade de responder e de devolver a afronta que ela estava recebendo. Mas ela decidiu não entrar nessa batalha porque era vazia e não desagradar o seu Deus. Então, ela não respondeu a Penina, né? A segunda coisa que a gente observa é que durante a afronta, ela não parava. Ela fazia todos os dias o que ela tinha que fazer. E todos os dias o que Ana fazia? Ana não ficava sentada. Ana se deslocava para orar. Ana se deslocava para se consagrar. Ana se deslocava para fortalecer a sua fé e a sua confiança de que o Senhor iria abrir a sua madre. Então, a segunda coisa que você precisa guardar no seu coração: continue fazendo a obra que você está fazendo. Não caia nas afrontas das vozes. Por quê? Porque a obra que você está fazendo, ela é mais importante do que qualquer afronta que está vindo diante de você. Então, a segunda coisa: continue como Ana. Não responda, não afronte, continue fazendo a obra que é mais importante. Adorando e confiando naquele
que pode fazer da estéril mãe de filhos. E essa terceiro ponto que a gente vê nesse devocional é a confiança. Confie que tudo que você precisa está no Senhor. Se a afronta está vindo para paralisar você, é porque você está no caminho certo. Se você está buscando o Senhor e a afronta está vindo, é porque você está no caminho certo. Satanás não afronta quem está parado. Ele só afronta quem está em movimento. Se você está orando, você está em movimento. Você vai ser afrontado. Nossa, mas eu não estou fazendo nada porque eu estou sendo afrontado. Você está orando. E o Deus que vê você orar, o inimigo também vê você orar. E ele vai na mesma velocidade. Ele sabe que a sua oração é um depósito. E que no tempo certo você vai sacar esse depósito de oração. Você vai ver a bênção respondida. Toda oração é um depósito, né? Todo mundo que persevera não está parado. E Satanás não mexe com quem está parado. Ele só mexe com pessoas que estão em movimento. Ele só atentou Jesus quando Jesus estava caminhando. Ele só tentou parar José porque José estava em movimento para cumprir, para ver se realizar o sonho de Deus na vida dele. Ele tentou parar Daniel porque Daniel estava em movimento para que todo um povo fosse liberto. Se você está em movimento de oração, de perseverança, ele vai tentar parar você de alguma maneira. Mas lembre-se, você é uma mulher que ouve a Deus e que não para, não pode perder tempo com batalhas vazias, que não vão acrescentar nada. Que batalhas vazias são essas? Penina só ia no emocional de Ana. Satanás, a flecha dele sempre vai ser para levantar o seu orgulho, a sua vaidade, a ira, a ofensa, o senso de incapacidade, o senso de não ser amada dentro de você. E você nem vai parar para ouvir ou para dar legalidade para aquilo que o inimigo está fazendo ou falando. Que Deus possa te abençoar nesse dia, te guardar nesse dia, te fortalecer nesse dia. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo ajude você a continuar, a confiar e a não dar ouvidos para aquilo que o inimigo está gritando nesse momento. Lembre-se, o Deus que começou uma obra na sua vida, ele vai terminar essa obra. Ele faz da estéril mãe de filhos. Tem alguma área estéril na sua vida? Não te preocupa, Deus pode tocar e fazer multiplicar. Que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.